E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wagner Andrade e estamos aqui fazendo a nossa primeira transmissão de aulas via Facebook, tá? Hoje nós vamos resolver algumas questõezinhas de raciocínio lógico, tá? De toda forma, se você gostar dessa aula, depois você pode entrar em contato comigo para aulas presenciais, certo? Tá aí o meu contato. Se você gostar, se você achar que precisa reforçar os seus estudos em matemática ou raciocínio lógico, tá aí o meu contato. Precisando, é só ligar, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Resolver algumas questõezinhas aqui, começando por esta daqui, tá? Ó, ele fala assim: o 10º termo da sequência 2, 3, 5, 8, 13 é... Vamos lá. O que eu preciso saber na hora de resolver uma questão de sequências, tá? Seja sequências numéricas, seja sequências envolvendo símbolos. Eu preciso entender que sequência, matematicamente falando, é um conjunto de elementos que obedecem a uma ordem, ou seja, é um conjunto ordenado e que também obedece a um determinado padrão, beleza? Então, ó, são conjuntos ordenados de números ou de símbolos que obedecem a um determinado padrão, uma determinada regra, tá? Como é que eu vou estruturar essa sequência? Normalmente eu vou representar assim, tá? Ó, cada elemento, cada termo da sequência é representado por uma letra minúscula, tá bom? Normalmente uma letra minúscula, acompanhada de um númerozinho aqui embaixo, ó, que é chamado de índice. Que esse índice, já que a sequência é ordenada, indica a posição de cada termo. Então, dessa forma, A1 é o termo da primeira posição, ou primeiro termo. A2, o termo da segunda posição, ou o segundo termo. A3, o elemento da terceira posição, ou o terceiro termo. E assim vai. Até nós chegarmos aqui numa N, que seria o termo geral. Por que termo geral? Porque dependendo do valor que eu atribuo a esse N, ele poderia ocupar qualquer uma dessas posições da sequência, beleza? Essa sequência em específico é uma sequência muito conhecida, tá? Ela é a sequência de Fibonacci, tá? Quem nunca ouviu falar, vai ouvir falar agora. Quem já ouviu falar, provavelmente já matou a questão, tá bom? E aí, qual é o padrão, qual é a regra que a gente tem para uma sequência desse tipo? Aí, ó, na sequência de Fibonacci, em específico, o padrão é esse aqui, ó. O primeiro termo e o segundo termos iguais a 1, tá? Então, tanto o primeiro termo como o segundo iguais a 1. E aí, a partir do terceiro termo, tá vendo que aqui a posição é maior ou igual a 3? A partir do terceiro termo, cada termo vai ser a soma dos termos das duas posições anteriores. Ou seja, o termo da posição n é o termo da posição n menos 1, 1 antes, mais o termo da posição n menos 2, 2 antes. Ou seja, cada termo seria a soma dos dois anteriores a partir, é lógico, do terceiro termo. Tranquilo? É por isso, ó, que 2, o terceiro termo, é 1 mais 1. E é por isso que 3, o quarto termo, é 2 mais 1. E 5 é 2 mais 3. E 8 é 5 mais 3. E 13 é 8 mais 5. Né? Até aí, nós temos 4 mais 3, 7 termos. Temos 7 termos nessa sequência. E eu pretendo chegar até o 10º. Beleza? Então, eu preciso calcular por essa regra aqui, por esse padrão, o 8º termo, o 9º termo
e o 10º termo para poder chegar à minha conclusão, tá bom? Então, nós temos até o A7, que seria o 7º termo. Vou ter que calcular agora o A8. E o A8, gente, vai ser nada mais, nada menos do que a soma das duas posições anteriores. Ou seja, a 7ª posição mais a 6ª. Ó. 13 mais 8, 21. O 9º termo seria o 21, que é o termo da 8ª posição, mais 13, que é o termo da 7ª posição. Ou seja, somando esses dois, eu vou ter aí 21 mais 13, 34. E para achar o 10º termo, que é o propósito da nossa questão, basta somar os dois termos anteriores aqui, ó. Beleza? Então, eu vou somar 34 com 21, que vai dar 55, tá? Então, nessa sequência, a partir do 3º termo, cada elemento, cada termo é a soma dos dois anteriores. Você vai fazendo isso e chega à nossa resposta, que é letra D, 55. Tranquilo? Fácil, fácil, né? Esse tipo de questão é muito frequente em provas de concurso, tá? Estou trazendo aí uma outra questãozinha, tá? Quem já está estudando raciocínio lógico há algum tempo vai gostar muito dessas questões, que elas são questões escolhidas de concursos, tá? Nessa questão, ele quer saber qual é o próximo termo da minha sequência numérica. Então, eu não quero mais saber o 10º termo como na questão anterior. Eu quero saber quem é o próximo. A minha sequência: 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. E aí o interessante é que, nesse caso, diferente da questão anterior, onde eu tinha um padrão matemático, aqui eu vou ter um padrão verbal, certo? Não vai ser um padrão onde eu vou depender de cálculos matemáticos, como a sequência da questão anterior, da questão 1, tá? Nesse caso, há um padrão verbal. E aí, se o padrão é verbal, vamos fazer a escrita de cada um desses termos. Aí está: 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Tá bom? Veja que todas as escritas, elas são iniciadas pela letra D. Percebe? Então, o próximo termo tem que ser o próximo número cuja escrita começa com a letra D. Pelas alternativas, a gente já mata. 20 não começa com a letra D. Nem 23, nem 132. Ou seja, a minha resposta só pode ser 200. É o próximo termo da sequência numérica cuja escrita se inicia com a letra D. Uma questãozinha para você perceber que nem sempre sequências numéricas têm padrões matemáticos, né? Quando a gente estuda sequências lá no ensino médio, a gente fica muito restrito a PAs e PGs, sequências aritméticas e geométricas. E quando a gente vai para o concurso, a gente percebe que essas sequências aritméticas, essas PAs e essas PGs, são apenas alguns dos tipos de sequências numéricas que eu posso ter e que dificilmente vão aparecer em provas de concurso. Dificilmente. Tá bom? Então, a gente precisa ter um olhar mais crítico, mais observador, para que a gente não seja surpreendido com as questões de sequências numéricas numa prova de raciocínio lógico, tá bom? Num concurso público que envolva o conhecimento de raciocínio lógico. Legal? Questãozinha 3. Outra questãozinha que a gente precisa ter bastante cuidado, certo? Ele diz assim, ó:
Qual é o próximo termo da sequência lógica? Aí apresenta 2, 4, 4, 6, 5, 4 e 4. Olha lá, eu quero saber qual é o próximo termo da sequência lógica. E aí eu vou dizer para vocês de cara, gente, que nesta sequência o padrão também não é matemático. É um padrão verbal novamente. Então, você que está começando a estudar para concurso por raciocínio lógico, comece a perceber que muitas das sequências lógicas que aparecem nas provas de concurso, muitas das questões de raciocínio lógico sequencial dependem de padrão verbal. Muitas, não todas, mas muitas, certo? Que é um padrão mais difícil de ser observado que o padrão meramente matemático, que a gente também não está muito acostumado a observar, tá? Por isso que eles cobram isso, tá? Para pegar desprevenida a gente. Quando a gente estuda, quando a gente pratica bastante, isso é mais difícil de acontecer, tá? Voltando ao comentário da nossa questão, eu pediria que vocês observassem a posição que cada termo dessa sequência ocupa. Então, vamos lá, vamos olhar para as posições de cada termo, observando, logicamente, o padrão verbal. Então, as posições que eu tenho aqui, ó, se eu tenho 7 termos, eu tenho a posição 1, posição 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se eu notar bem, a palavra 1, ela tem 2 letras, ó. Primeiro termo, posição 1, 2 letras. O segundo termo está na posição 2. 2 tem 4 letras. Observa? Seguindo mais aqui, ó. Posição 3. Palavra 3 tem 4 letras. E assim vai, ó. 4, que tem 6 letras. 5, que tem 5 letras. 6, que tem 4 letras. E 7, que tem 4 letras. Evidentemente, se eu percebi que o padrão é esse, lógico que a próxima posição seria a posição 8. E aí, a palavra 8 possui 4 letras. Se ela possui 4 letras, gente, minha resposta está aqui, a alternativa B. Tranquilo? Show de bola? Se gostou dessa amostra, daqui a pouquinho eu vou continuar essa nossa conversa, tá? Vou fazer um videozinho continuando essa resolução de questões daqui a pouquinho, tá bom? Acompanha comigo, tá certo? Um abraço!